Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo Moraes na área, faço parte aqui do time da Bullfink. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês 4 razões para a gente comprar Bitcoin olhando aí para 2024, beleza? Então dá um like no vídeo aí, compartilha, dá uma força pra gente. Ó, agora microfone novo, hein? Coisa tá ficando boa por aqui. Devagarzinho vai melhorando já. Não tá mais aquele áudio de fundo de quintal, beleza? Então, sem mais demora, vamos lá para o gráfico. Estamos aqui no gráfico do Bitcoin, gráfico de 4 horas. Bitcoin que vem aqui numa tendência de baixa aqui, né? Uma terciária de baixa. A gente está aqui, se a gente vir para tempos menores, como 1 hora aqui, a gente tem aqui topos e fundos descendentes, certo? A gente está fazendo uma correção. Só que se a gente olhar no gráfico diário, a gente tá aqui, ó, provavelmente a gente furou a média de 21 dias, né? E tem tudo para recuperar ela hoje. Tanto é que a gente comprou aqui nesse fundinho, né? Nessa região de suporte. A média de 21 dias é muito importante para o Bitcoin, porque, olha, depois que a gente ganhou ela aqui, lá em 16 de outubro, ó, a gente permaneceu acima dela. Então agora a gente pode estar só ameaçando perder ela, mas se o diário fechar acima dela, então a gente pode ter aí força para romper, né? Vamos lá para 4 horas, força para romper essa linha, né? Essa LTB, essa linha de tendência de baixa. Se a gente vir para 1 hora, cair para um tempo menor ainda, a gente vê que essa região aqui, ó, né? Entre os 40.700 aqui até os 40.200 é uma região de suporte, certo? E freou aqui, pelo menos nessa madrugada aqui às 7, né? Hoje cedo às 7 da manhã. Fez um trap, né? Tentou perder aqui esse fundo aqui das 11 da noite. Só que a galera empurrou para cima, que a gente está tendo uma reação aqui, né? Pode ser uma reação ou uma recuperação do preço. Mas enfim, nós compramos aqui esse fundinho aqui, esse pavio, esse suporte, e permanecemos comprados agora, porque a gente ainda acredita muito no potencial de alta do Bitcoin, principalmente para 2024. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, a aprovação do ETF. Né? O ETF, a SEC, que é a CVM americana, ela tem prazo final para aprovar ou rejeitar o ETF de Bitcoin à vista, se eu não me engano, até 10 de janeiro. De 5 a 10 de janeiro. É o prazo final que ela tem que se pronunciar, porque até agora ela poderia prorrogar o prazo, então ela prorrogou, se eu não me engano, acho que 2 vezes, e agora, então, em janeiro, ela não pode mais prorrogar. Então ela tem que aprovar ou rejeitar. Mas tendo em vista, né, que aquela juíza americana deu o veredito para a Grayscale, então a SEC não tem meio que por onde não aprovar, né? Maior parte, 90% de chance desses ETFs serem aprovados. Aqui, né, tá a lista das gestoras, né, são 12, né, 12 gestoras, a Grayscale, né, incluindo aqui a gigante BlackRock, certo? A Fidelity também é a segunda maior. Então, assim, a aprovação do ETF facilita a entrada de fluxo de dinheiro. Esses grandes fundos, eles vão comprar o Bitcoin, vão colocar em carteira, e vão poder oferecer para os seus clientes frações, cotas de Bitcoin, certo? Então, o cara que tinha medo de entrar no Bitcoin, de colocar o seu dinheiro numa corretora, enfim, isso muda agora, porque esses fundos aqui garantem a operação, certo? Então, o cara está fazendo, ele tem uma exposição em Bitcoin, só que através de um grande fundo, certo? Renomado, né? Como a BlackRock, a Fidelity, e os outros mais aqui ao total são 12, né? 12 grandes gestoras. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode ter uma alta muito grande aí em 2024, uma entrada de fluxo de dinheiro pro Bitcoin. Segundo ponto seria o halving. Aqui pela Binance você pode acompanhar em tempo real quantos dias faltam para o halving, que eu já falei aqui no canal, que é a quebra da rede, né? Hoje os mineradores recebem 6,5 Bitcoin por cada bloco minerado, né? A cada 10 minutos. E a partir de abril, né? Porque assim,
não tem uma data exata, porque a rede ela se ajusta sozinha. Então aqui na matéria está falando, o halving do Bitcoin ocorreu em abril. É difícil prever a data exata, pois ela depende da altura do bloco. Como o halving ocorre a cada 210 mil blocos, espera-se que o próximo halving do Bitcoin ocorra em abril de 2024, quando a altura do bloco atingir 840 mil. Então é um ajuste automático que a própria rede do Bitcoin faz, né, geralmente aí a cada 4 anos. Então a gente está previsto aqui para abril de 2024. Então, o que isso faz? A cada 10 minutos hoje entra 6,25 Bitcoin no mercado. A partir de abril vai entrar só metade, 3,12. E o custo dos mineradores, né, esse pessoal que montou fazendas aí, gasta com equipamento, a energia elétrica, esse custo não muda. Então, a menos que o Bitcoin no mínimo dobre de preço, esses mineradores vão estar tomando prejuízo, certo? Então ocorre que às vezes antes do halving, o minerador ele vende um pouco de Bitcoin para fazer caixa e depois do halving ele não vende, ele costuma acumular, porque se ele vender ele vai estar tomando prejuízo, certo? Porque a recompensa, o lucro dele quebrou pela metade, só que os custos continuam os mesmos. Então a ideia é que esses mineradores eles seguram esse Bitcoin até que o Bitcoin no mínimo dobre de preço para eles poderem vender e ter a mesma rentabilidade que eles estavam tendo antes do halving. Então, todo ciclo, isso sempre acontece e acho difícil não se repetir agora em 2024 e gera uma grande subida no preço do Bitcoin. Ponto 3, terceiro ponto. FED, o Banco Central americano, mantém as taxas de juros sem mexer, né? Agora foi a última ata aí no fim do ano, né? Dia 13, se eu não me engano. E ele manteve a taxa que está entre 5,25% e 5,5%. E só que ele, no pronunciamento, né, do FOMC, depois do Jerome Powell, o presidente lá do Banco Central americano, ele deixa escapar que ele sinaliza que 2024 a gente vai começar a entrar em cortes, né? Que a gente não vai ter mais aumento dessa taxa de juros. Pelo contrário, que a gente vai começar uma redução. Essa taxa de juros começa a cair a partir do ano que vem, que a gente já atingiu um pico, né? Esse pico seria os 5,5%, que é onde ficou. Por que isso é bom para o mercado de renda variável? Porque o investidor, se ele tem um juro alto, garantido pelo Banco Central, principalmente americano, ele compra tesouro, ele deixa lá o dinheiro, o capital parado, porque ele está ganhando 5,5% ao ano, sem fazer nada. Né? Igual aqui a gente viu no Brasil, a Selic aí é quase 14%. Você acha que o cara vai querer pegar o dinheiro e se arriscar em mercado de risco, vai querer abrir empresa, ele não quer nada, ele cata o dinheiro, coloca lá na renda fixa, né? Tá ganhando 14% ao ano e deixa lá. E aí a economia fica estagnada. E também o mercado de risco, o mercado de ações, né, de criptomoedas, de renda variável, o mercado fica magro. Esse dinheiro migra lá para o Tesouro Americano. Mas a partir da hora que ele atinge um pico e começa a cair, começa os cortes na taxa de juros, isso não fica mais tão atrativo para o investidor. É igual quando a Selic aqui no Brasil estava 2%. Se você deixasse dinheiro no banco, você praticamente estava tomando prejuízo. Então isso faz o investidor se mexer. O cara é obrigado a tirar o dinheiro do banco, da renda fixa e movimentar, né? Comprar ações, comprar criptomoeda, abrir uma empresa, enfim, negociar para ele poder tentar fazer um lucro melhor do que isso, porque se ele deixar parado lá, ele toma tinta. Então, toda vez são ciclos, né? Eu sempre falo em ciclos de mercado. Então, a nossa expectativa é que o ano que vem o Banco Central, né, o Banco Central americano começa, assim como aqui no Brasil já começou, a fazer os cortes nas taxas de juros e assim a gente vê dinheiro saindo aqui, né, de bancos e de títulos, né, do Tesouro e vindo aqui para o mercado de risco, né, o mercado de renda variável. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto é essa notícia que saiu aqui. Eu até peguei aqui num site americano, traduzi pelo Google, né? Não sei se vai estar muito certinho, mas enfim, o que importa é que
o Bitcoin, né, a criptografia, serão medidos pelo valor justo sobre as novas regras da FASB. A FASB é o Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira lá dos Estados Unidos. Anunciou novas regras que exigirão que as empresas contabilizem criptomoedas como o Bitcoin pelo valor justo. As regras entrarão em vigor dia 15 de dezembro de 2024, mas as empresas já poderão aplicá-las antes disso. O que é isso aqui? Eu vou explicar para vocês. Uma empresa americana, se ela comprasse Bitcoin, vamos usar o exemplo da MicroStrategy, comprasse um Bitcoin a 30 mil dólares e ele caísse para 20, mesmo que ela não tenha vendido, ela teria que reportar prejuízo, certo? Só que se ela comprasse a 30 e ele fosse a 40, a 50, ela não poderia reportar lucro. Olha só, é injusto, não é? Então, por que raios uma empresa ia querer comprar esse ativo e incorporar no balanço dela, sendo que ela só poderia reportar ré e não poderia ajudar num balanço positivo da empresa? Então não era atrativo. Tirando o Michael Saylor, que é um cara que entende os fundamentos do Bitcoin e quer ter Bitcoin independente de qualquer coisa, as outras empresas não tinham, né? não entrariam nisso. E eu também não entraria, porque a regra é errada, é injusta, certo? Eu só posso reportar prejuízo. E quando dá lucro? Só que isso mudou agora, a FASB mudou isso. Então, a partir do ano que vem, essas empresas vão poder adquirir Bitcoin e reportar tanto lucro ou prejuízo, mesmo sem liquidar, mesmo sem vender o ativo. E isso torna muito atrativo para as empresas possuir Bitcoin. Porque o Bitcoin, se a gente pegar aqui no gráfico semanal, certo? Desde quando ele começou, olha só isso aqui. É alta. Então isso pode ajudar muitas empresas a ter um balanço positivo, certo? Então essa notícia aqui é muito, muito bacana, né? Um ajuste agora nessa balança que estava errada. Então a gente tem aqui, ó, 4 bons motivos, né? 4 ótimos motivos para a gente comprar Bitcoin pensando no longo prazo, pensando no ano que vem, 2024, 2025. A gente vê previsões aí, se a gente... previsões assim... otimistas aí de Bitcoin a R$1 milhão, certo? Para o ano que vem. Não sei se chega a tudo isso, se isso aqui mesmo for um canal de alta, a gente for retestar o topo aqui, olha, é a faixa de $200 mil, né? R$1 milhão. E eu acredito, diante de tudo isso que está acontecendo aqui no mercado cripto, desses 4 principais pontos, né? Apesar da gente ter outros mais, mas eu acredito fortemente que a gente alcance esse nível aqui até o final de 2025, certo? Por isso, eu sigo comprado o máximo que eu posso em Bitcoin e acredito no projeto. Costumo falar sempre que o Bitcoin só não gosta dele quem não parou para estudar e não entendeu ainda os fundamentos. O valor do Bitcoin não está aqui, nesse valor aqui que ele vale hoje, né? $41 mil. O grande valor do Bitcoin está nos fundamentos do Bitcoin. Então, se você se interessa, se você quer participar desse mercado com a gente, mas da maneira correta, sabendo certinho onde está pisando, conhecendo, estudando, vou deixar o link aqui na descrição do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, o YouTube, você que já está aqui acompanhando os nossos vídeos, certo? A gente está aqui em Araçatuba, na Carlos Gomes, aqui no 13º andar, e a gente tem toda uma estrutura aqui na Bullfink para ajudar você a desmistificar o Bitcoin e entender ele com clareza, certo? Sobre a sua rede, sobre os seus fundamentos e tudo o que ele tem de bom, tá joia? Então, evite golpistas, evite esses caras aí com altos promessas de altos lucros. O mercado de cripto é maravilhoso, mas não funciona assim. Lembrando sempre que a gente trabalha com renda variável. Então, se você quer participar desse mercado, comece com o pé direito, comece aprendendo, estudando. A gente tem tudo aqui para te auxiliar, sabe? Abertura de contas na corretora, como transacionar dinheiro, tudo de modo seguro, tá joia? Vou deixar o link aqui na descrição. Peço que você dê um like aqui, compartilhe aí pra galera, dá uma força pra gente no canal.
E estamos aqui de portas abertas à disposição para você que queira participar desse mercado e assim colher os frutos dele junto com a gente em 2024. Valeu, tamo junto, obrigado e até a próxima.